Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT e canal 8.1 para quem já está na era digital, né? A era mais legal. Boa noite para você que nos prestigia aqui na nossa capital Rio Branco e também você do interior, os nossos irmãos de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, de Capixaba, Palácio de Castro, Acrelândia e Sena Madureira. Desses municípios aí, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT ou do canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, através do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Toda a programação da TV Rio Branco está lá, à sua disposição, ok? Se não deu tempo de você assistir na hora que está passando, ao vivo, pode assistir depois, no seu celular, no tablet, onde você quiser, ok? Tenho o prazer de conversar agora com o professor Alex Barros. Ele é assessor, consultor do Sistema Fé Comércio. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Isso. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer sempre ser Seu aqui com fã-clube já estava a solicitar a sua volta. Sempre que você vem aqui, tem boas novidades e também boas dicas. Eu estava com saudade também de vir aqui visitar essa casa, que é tão importante, né, para a comunicação do nosso estado. Legal. Vamos falar primeiro desse, o que vocês chamam, os economistas chamam de 4Ds, que causam, de fato, muitas dores de cabeça às pessoas, não só as que são tidas como pobres, não. Os ricos também acabam tendo problema, né? Porque quanto maior, digo aquela música do Zé Geraldo, quanto maior o pau, maior o tombo, né? Então é isso aí, vamos lá. Então, Muniz, na verdade, a gente foi uma pesquisa falando um pouco sobre a questão do endividamento. No endividamento nós temos, então, aí, são os 4Ds, como você falou, do endividamento. Quais são eles? O desemprego, que tem assolado hoje praticamente, né, o país inteiro. Nós temos a doença, que realmente causa também o endividamento. As finanças elas vão se exaurindo e você fica sem nada, até entrar em empréstimo muitas vezes. O desequilíbrio financeiro, esse é o mais fácil de lidar, e aí sim, esse afeta todas as classes sociais, e o deles é o divórcio. O divórcio também é um dos Ds que causa o endividamento. Então, essas são as causas principais do endividamento. E nós fizemos uma pesquisa recentemente, né, e verificamos que, no nosso caso, do Rio Branquense, o que mais tem levado ao endividamento é o desemprego. Cada um na sua devida proporção. Exatamente. Quando o cara é de uma família pobre e se separa, dá um divórcio, aí a briga para saber quem vai ficar com o carrinho que a família comprou, com uma chacrinha, enfim, a geladeira, o fogão, o sofá. O rico não, qual é a fazenda que vai entrar na parada, qual é o iate, assim, né? Qual é o prédio, enfim. Mas todos têm problema, né? Verdade. Aliás, não por acaso, porque o acreano, como nós temos raízes nordestinas, o acreano, ele às vezes perde um amigo, mas não perde uma boa piada. Perde, né? não. Aí, um dia desse, numa festinha aí, num churrasquinho, o pessoal diz, qual é a palavra mais usada no dia do casamento? O senhor lembra? Sabe qual é? Não. Meu bem. É meu bem para cá, meu bem para lá e tal. E a mais usada no dia da separação, qual é? Eu sei, aí vai pro plural. É meus bens para cá, meus bens para lá. E por aí vai, né? Muniz, e é assim, interessante essa pesquisa, nós ficamos um pouco preocupados com ela, porque nós verificamos que em Rio Branco, 42% da população rio-branquense, dos entrevistados, entrevistamos 400 pessoas, né, nessa estatística, dos entrevistados, 42% estão com o salário comprometido, 50% dele, por pelo menos 12 meses. Então, 42% estão com metade do salário comprometido. Até 12 meses. Então, isso é um complicador, porque assim, isso ele impacta diretamente no comércio, porque o comércio, para que ele possa estar crescendo e evoluindo, é necessário que haja demanda, o consumo. Então, o consumo já está retraído, porque os bancos estão numa política monetária restritiva e, apesar das taxas estarem baixas, eu não consigo pegar crédito. Então, eu estou restringindo meu crédito já porque eu não consigo crédito. Em segundo lugar, tem a estabilidade ainda trabalhista. Nós temos hoje aí, né, um alto índice de desemprego, diminuiu, mas também ainda tem evoluído. Então, isso tem impactado diretamente o endividamento. Ou seja, apesar de um leve crescimento na oferta de emprego, ainda está aquém da expectativa dos economistas. Exatamente. O que nós procuramos esses dias,
entender é que a perspectiva era de um crescimento maior. Nós estávamos agora há pouco tempo, há 2 meses atrás, com 15 milhões de desempregados. Hoje nós somos 13 milhões e meio. Então, o emprego ele aumentou no Acre, principalmente. Se nós formos verificar, agora no mês de julho, o emprego ele foi positivo. Nós tivemos aí um total de 219 novos postos de trabalho, que é muito bom. A gente estava vindo de um número negativo. E principalmente a construção civil, ela cresceu. Ela está reagindo. Está reagindo. É um dos setores que mais rapidamente tem impacto na economia. Agora, ainda não é aquilo que nós esperávamos, né? A gente esperava que, na verdade, isso fosse melhorar muito mais. O problema é que é um setor também muito instável, né? É instável. O comércio, ele ficou negativo em 9 vagas. Ele perdeu 9 vagas no posto de trabalho. No interior, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó, todos foram positivos, tiveram crescimento. Agora, você está falando com base nos índices do Instituto FEComércio? FEComércio, juntamente com os dados do CAGED, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, e do próprio IBGE. Nós fazemos o apurado e também com a nossa base de pesquisa. Então não está dentro daquilo que vocês tinham previsto no início do ano? Não. O crescimento do emprego deveria ser muito maior. Claro, nós divulgamos agora, também recentemente, né, ontem basicamente, o índice de confiança do empresário ele novamente caiu. E aí tem tudo a ver. É um reflexo. Porque sem confiança o empresário não investe não faz mais. Investimento. Sem investimento não precisa de contratar. E assim, se você pegar o IBGE, a gente conversava agora há pouco, né, o IBGE hoje, nós temos aí os desempregados, nós temos os desocupados, são pessoas que não estão trabalhando, mas também não estão procurando emprego, tem algum benefício social, ou fazem Como é que o governo trata esse pessoal agora? São os... Agora também tem os desalentados. Desalentados? Perderam aqueles que perderam a esperança? Exatamente. Nós temos hoje 2 milhões e 100 mil pessoas que procuram diariamente emprego. 2 milhões e 100 mil pessoas, diariamente. E nós temos mais de 4 milhões, que a IBGE chama de desalentados. Eles perderam a esperança, eles não... Agora, pode ser que o IBGE não tenha identificado bem esse número, ou seja, lá na sua essência, pode ser aqueles microempreendedores, digamos assim, do mercado informal, né? Eles deixaram de procurar emprego, mas estão se virando. Os desalentados não, são realmente pessoas que informaram que perderam a esperança mesmo. A esperança. Agora, os desocupados, aí sim, são pessoas que não têm ocupação formal, e eles que nós chamamos de empreendedorismo de subsistência. Tá. Eu vou dar fazer um pequeno comentário aqui e depois eu quero a sua consultoria, não é bem uma pergunta, não. Algumas pessoas, a essa altura do campeonato, na crise, mesmo estando há algum tempo já desempregado, o cara não aceita qualquer proposta. Ele tem lá a família que dá um suporte, ele não vai morrer de fome, não vai deixar de calçar, nem de investir, né? Então eu tenho uma qualificação que poderia ganhar 10 mil por mês, só vou ganhar 3, eu não vou. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Qual seria o seu conselho? O primeiro é o seguinte, o emprego ele vai acabar. O emprego formal, como nós conhecemos, ele vai acabar. Eu vou dar um exemplo bem rapidamente. Eu estive agora participando de uma feira chamada Latam Retail Show, a maior feira de negócios da América Latina. Hoje, no Magazine Luiza, eu não preciso ir na loja para comprar. Eu coloco o headset, que é aquele óculos de realidade virtual. Eu tenho na mão um mouse, um bastão. O senhor entra na loja. Eu entro na loja, escolho o produto, eu compro e em 6 horas está na minha casa. Claro, vai da experiência do comprador. Tem gente que precisa do contato. Então, assim, Muniz, saiu ontem uma reportagem do Valor Online. Algumas profissões, 95% de chance, daqui a 10 anos, não existir mais o telemarketing. 95% de chance. Ou seja, o telemarketing começou no ano 2000 como boom, já está em extinção. Alguns contadores também, economistas, são várias profissões. Estou falando de 10 anos. A Harvard, eles fizeram uma pesquisa no Brasil, até 2030 não vai ter mais bancário. Não vai ter mais... Aliás, faz tempo, né? O senhor foi bancário há muito tempo, sabe? Não faz muito tempo que você chegava no banco, aí tinha lá 20 caixas. E lá no final, 1 ou 2 mesinhas, que era o gerente ou alguém dos negócios. Hoje é o contrário. Você tem 2 ou 3 caixas e um monte de mesas.
tudo especialistas em negócios, produtos, serviços. Negócios, é isso. O banco ele está caminhando para isso. E hoje nós temos as fintechs, que são os bancos digitais. Um dos maiores bancos que tem hoje digitais, o Nubank, ele cresceu disso. Né? Só para voltar para a tua pergunta, o proprietário veio no Brasil, foi abrir uma conta lá em São Paulo, na Vida Paulista, passou 3 horas esperando o gerente, depois chegou, ficou para outro dia, ele passou 3 dias. Ele tinha recurso, criou o banco virtual, que é o Nubank, que em 3 anos está valendo hoje 4 bilhões de dólares. E todo mundo está correndo para isso. Facilitando a vida das pessoas. Então, Muniz, você que está desempregado, tem qualificação, tem que entender o seguinte. Tem um autor chamado Prahalad, um indiano, C.K. Prahalad. Ele tem uma frase fantástica. No mundo só tem 2 coisas. Ou você faz o que gosta, ou aprende a gostar do que faz. Se eu não posso fazer o que eu gosto, eu sou profissional, eu tenho qualificação, eu vou ter que aprender a fazer alguma coisa. Porque, Muniz, o IBGE divulgou também agora há pouco tempo, nós temos hoje 20 milhões de brasileiros que apenas 1% deles são aposentados pelo INSS, apenas 1% tem autonomia financeira. 25% dependem do dinheiro de familiares e 26% voltaram a trabalhar. Então, o mercado de trabalho... É uma prova que o INSS não resolve a vida de... Não. É o que eu falo sempre, né? Eu já falei que eu acho. O INSS é a sigla que eu uso nas palestras e nas aulas que eu dou. O INSS, para mim, isso não será suficiente. Isso não será suficiente. Não é. Então, assim, eu tenho que pensar em planejar, Muniz. Se você pegar a revista Exame, ela disse que em 2030, no Brasil, para cada 5 pessoas, 4 terão mais de 65 anos de idade. Então, esse mercado está crescendo. Tanto é que uma das profissões que vai mais aumentar é cuidador de idosos, os cuidadores, é uma das profissões que mais vão estar crescendo. Então é preciso que eu me atente. Se você está desempregado, procure se informar. Nós estamos na era do capital intelectual, da inteligência artificial. As profissões vão mudar, o mercado vai mudar, então eu preciso saber. Qual profissão que não vai... Professor, essa vai continuar. Eu não gosto muito de filme, então eu prefiro perder parte do meu tempo. Não sei se na verdade é perda de tempo. Quando a coisa é importante, não é perda de tempo, né? Havia alguns documentários. E eu vi na semana passada um documentário que tem tudo a ver com o que o senhor está falando aí, com relação às profissões. Ele vai mais além. Daqui a 30, 40 anos, nem a profissão de médico deverá existir. Um programa de computador, em alguns segundos, vai dizer a doença que o cara tem e o remédio que ele precisa tomar. Se eu puder e ali mesmo ele resolve. Dar um exemplo, Muniz. Lá em São Paulo, eu visitei nós estivemos lá em São Paulo e um dos consultores trabalha para a Vivo, você pode falar? Falei. Trabalha para a Vivo, o que é que ele fez? A esposa dele tem uma cinta, tá? E o médico lá em São Paulo, ela não precisa ir no consultório, ele monitora ela pela cinta. Apenas os exames. Agora o que eu falei para ele é o seguinte, daqui uns dias a máquina vai ler o próprio exame. Então, quer dizer, é o que você está falando. Vamos precisar só apenas do cirurgião. Agora, sim, essa parte de inteligência artificial, ela não vai dominar. A máquina sempre vai ser dominada pelo homem. Agora, eu preciso entender que eu tenho que saber manusear, eu preciso me qualificar. O grande problema, também, Muniz, assim, um pouco, é a nossa vaidade. Nós somos muito vaidosos e nós não queremos nos adequar à nova realidade. Todo mundo vai precisar se adaptar. O Brasil é um país ainda em transformação, está crescendo nessa área. Claro, tem muito a crescer. Se você pegar o índice de PISA, quando eu vejo lá a nossa nota em criação de tecnologia e inovação, nós estamos muito baixos. Já em desigualdade social, a gente está aí lá em cima. Estamos no 8º país no mundo. Em uso de telefone, ninguém ganha da gente. Então. O Brasil tem mais telefone do que habitantes. Quer dizer. E aqui no Acre, só para dar um exemplo o avesso do avesso, aqui no Acre tem mais pescador do que peixe. Isso é uma novidade para mim. O professor, acho que nas primeiras vezes que o senhor veio aqui, nós começamos a desenvolver um assunto, que era o planejamento financeiro, familiar. E aí, em função do nosso tempo muito curto, não deu, inclusive, para o senhor desenvolver todos os raciocínios como o senhor gostaria de desenvolver. Então, ficou algumas coisas que precisavam explicar. Depois, o senhor está convidado já para a gente dar sequência àquele assunto. Obrigado. E tirar muitas dúvidas de algumas pessoas aí. Tá, mas um outro exemplo aqui. Enquanto tem alguns que, por serem qualificados e entenderem que devem ganhar um salário melhor, não querem um salário de 3 mil, deveria ser de 10, de 15 mil,
Tem outros que estão aí aceitando qualquer coisa. E eu pergunto, por que isso? Não, porque eu estando no mercado fica muito mais fácil para eu fazer, para eu chegar onde eu quero chegar. Tem isso também? Com certeza. Você precisa estar em evidência. A gente está falando aqui, né, de números, e a gente tem que lidar com números. Alguém tem que estar vendo ali, né? Que são dados, exatamente. Então, assim, Muniz, em 2030 nós vamos ter 1 bilhão de pessoas a mais no mundo. 1 bilhão de pessoas a mais no mundo. E aí, o que é que os grandes consultores de recursos humanos, de gestão de pessoas dizem? Você tem que ser visto, tem que ser notado. Vai ter muita gente fazendo a mesma coisa que você faz. Então, assim, eu preciso estar no mercado de trabalho. Quando eu estou inserido, as oportunidades vão surgindo. É necessário que eu esteja inserido. Agora, se eu ficar à margem, além de eu não estar me aperfeiçoando, um dos poderes do mundo é a informação. O segundo deles, a gente pode dizer que é o networking, né? Então, como é que eu vou montar o networking? Que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Se eu não vou estar inserido no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante, né? Rio Branco é uma cidade do muro muito baixo e da calçada muito alta. Todo mundo se vê, todo mundo se conhece. Então, muro baixo, calçada alta. Se eu estiver próximo, se eu estiver no mercado de trabalho, alguém vai me ver, eu vou ser notado e, com certeza, vou ser captado. Agora, sim, a gente vive um momento hoje em que essa geração que nós vivemos, essa nova geração, que chamam de geração Z, a geração do milênio é outra história, né? Segundo os estudiosos, os psicólogos que denominaram essa geração como geração do milênio, são jovens que eles vão, teoricamente, a adolescência deles, a juventude deles vai até os 30 anos. E são muito efêmeros, Muniz. A gente está vendo um período tão rápido que, há uns dias atrás, o boom do Brasil era paletitas. Não tem a paletitas. Depois foi food truck, acabou food truck. Então, a gente está passando muito rápido e as pessoas não estão tendo tempo nem de se aperfeiçoar. As faculdades são muito rápidas, né? Os cursos são muito rápidos e a gente está perdendo um pouco da qualificação que é necessária, né? Então, a gente precisa se ater a isso. A gente está vivendo na era do capital intelectual. O conhecimento é mais do que tudo. A gente vende conhecimento. Só reforçando, o Brasil está entre os piores países em termos educacionais. Lamentável. Felizmente. Conversei aqui com o professor Alex Barros, consultor do Sistema Fé Comércio, e também professor universitário. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso eu queira acrescentar algo, ainda há espaço. Fique à vontade. Eu queria só dizer para as pessoas que nós não percamos a esperança. Eu estava lendo agora há pouco tempo, ali um livro, e o autor falou o seguinte: o povo brasileiro é conhecido pelas cores da bandeira, porque o povo brasileiro é branco de fome, aliás, azul de fome, branco de medo. Não, vou voltar. Ele é amarelo de fome, branco de medo, azul de sofrer, mas verde de esperança. Verde de esperança. Então, que a esperança esteja no nosso coração. Né? O Acre nosso, o emprego está crescendo, a economia está se recuperando. Agora, eu digo infelizmente porque demora um pouco ainda, tem um mês, vai depender muito da política nacional. Né? E isso é que vai dar o novo rumo para o Brasil. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Gostei do trocadilho com as cores. Legal. Depois do intervalo, eu volto para conversar com Pedro Paulo. Ele é cantor e compositor evangélico da igreja Voz Profética. Vai ter musical em 2 minutos. Até já.